Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Na aula anterior, nós começamos a estudar as propriedades dos espelhos esféricos de Gauss e vimos como alguns raios específicos se comportam. Os raios paralelos incidem sobre o espelho e refletem em direção ao foco do espelho. Os raios que incidem numa direção que passa pelo foco são refletidos paralelos ao eixo principal. E os raios que incidem numa direção que passa pelo centro de curvatura do espelho também são refletidos na mesma direção, a direção que passa pelo centro de curvatura do espelho. Neste último caso, nós vamos estudar o raio de luz que incide na direção do vértice do espelho. Neste caso, o raio será refletido mantendo uma simetria com o raio de luz incidente em relação ao eixo principal. Isso significa que o ângulo de incidência será igual ao ângulo de reflexão. Essa característica é válida tanto para os espelhos côncavos quanto para os espelhos convexos. Pessoal, estejam bem atentos a essas 4 propriedades relacionadas à incidência de raios de luz específicos no espelho esférico. Por quê? São essas 4 propriedades que nós vamos utilizar para a construção geométrica de imagens que são formadas nos espelhos esféricos. Os 4 tipos de propriedades são válidas tanto para os espelhos côncavos quanto para os espelhos convexos. Então, estudem bem, se precisar, assistam a aula novamente e não fiquem com dúvida nessa parte, porque ela é muito importante para o estudo que nós vamos continuar a partir de agora. Antes de terminar, eu ainda tenho uma pergunta para vocês. É possível acender uma vela utilizando um espelho que será exposto sobre raios solares? Para responder a essa pergunta, vamos voltar um pouquinho na nossa aula. Relembre que foi falado que um feixe de luz paralelo, quando incide sobre um espelho côncavo, é refletido em direção ao foco e que esse feixe é um feixe de luz convergente e que, no caso dos espelhos convexos, o feixe de raios de luz refletidos é um feixe divergente. Para que a vela se acenda, deve haver em um ponto, que é o pavio da vela, um acúmulo de energia, que no nosso exemplo será a energia solar. Para que haja acúmulo de energia solar, deve haver um ponto de interseção de raios solares, que será possível somente se nós utilizarmos o espelho côncavo, uma vez que somente no espelho côncavo há convergência dos raios de luz. Então, a nossa primeira resposta em relação ao tipo de espelho que será utilizado é espelho côncavo. Agora, em qual desses pontos principais eu devo localizar a vela? No centro de curvatura, no foco ou no vértice? Essa resposta é fácil, não é? Uma vez que eu já mostrei para vocês a figura anterior. Mesmo assim, vamos traçar os raios de luz solar. Vocês sabem que o feixe de raios de luz solar que incide sobre a Terra é um feixe de luz paralelo. Quando um feixe de luz paralelo incide sobre um espelho côncavo, o feixe de luz refletida segue passando sobre o foco. Neste caso, na região do foco, haverá um acúmulo de energia e a vela irá se acender. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e vamos seguir agora para a construção geométrica de imagens. Um grande abraço e bons estudos!